Bem-vindo ao canal Cortes Cruz de Cristo. Se você ama ouvir a palavra de Deus, então curta e inscreva-se. Só no céu vai haver perfeita harmonia de coração e completa unidade de opinião. Só no céu. Aqui vai ter desavença. Até aquela irmã com cara de Madre Teresa de Calcutá, até aquela irmã com cara de Maria, ela discorda, ela discute, ela não concorda. Então a questão é a seguinte: as discussões, as desavenças, as opiniões contrárias são motivos para não termos relacionamentos profundos com irmãos. Então eu vou te mostrar na Bíblia onde é que nós podemos discordar com um irmão, ter opiniões contrárias, que não é pecado, e quando as nossas desavenças de ideias são pecados. Vou te mostrar na Bíblia. Atos 15:39, na linguagem aqui do carioca, o pau quebrou entre Paulo e Barnabé, por causa de um cara chamado João Marcos. Paulo dizia assim: eu não levo esse traíra. Ele nos traiu na primeira viagem, não vou levar na segunda. Barnabé, vamos dar uma segunda chance. Eu não dou, o pau queimou entre os dois. Houve um paroxismo, uma discussão violenta entre Paulo e Barnabé, que eles se separaram. E por que não tem reprimenda na Bíblia para Paulo e para Barnabé? Vamos para outra. Em Gálatas 2:11, a Bíblia diz que Paulo resiste a Pedro na cara, porque era repreensível. Pedro era chapéu de dois bicos. Já viu essa turma? Quando está com um grupo, quando está com outro, era Pedrão. Com os da circuncisão, os judaizantes, ele se parecia a judaizante. Ou melhor, com os da incircuncisão, os gentios, ele se parecia. Quando chegava a turma judaizante, o Paulo viu aquilo e falou: ah, chapéu de dois bicos. Aí Paulo vem, ó, confronta Pedro na cara. Não tem reprimenda para Paulo e para Pedro. Você vai começar a entender. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo. Para Evódia e para Sintique há repreensão. Para Paulo e Barnabé, não. Para Paulo e Pedro, não. Por quê? Paulo e Barnabé discutiram apenas ideias. Pedro e Paulo discutiram apenas ideias. Não entrou nas emoções, não entrou na suspeita. Discussão de ideias, de posicionamentos. Evódia e Sintique, a discussão deles foi para o emocional. Tomaram uma reprimenda. Você pode discordar do outro irmão. Não concordo com você não, meu irmão. Aqui no campo das ideias. Agora, se você leva a discórdia para o campo emocional, você abriu um leque para o pecado. E aí Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa e que não haja dissensão entre vós. Antes, sede unidos em o mesmo sentir e o mesmo parecer, porque me foi dito pelos da família de Cloé que há dissensão entre vós. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefa, outro diz que é de Cristo. Está, pois, Cristo dividido? Foste batizado em nome de Paulo? Foi Paulo crucificado por vós? Olha onde é que estava o pega para capar na igreja. A igreja toda dividida em grupos, fazendo defesa de homens e dividindo a Cristo. Paulo vem, ó, segura peão. Toma-lhe a pancada. Olha o que diz Hebreus 12:15. Olha o que é que diz o texto. Que você, ninguém, se prive da graça de Deus,
alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela contamine a muitos. Uma amargura, uma suspeita, um ódio, e daqui a pouco você faz um fã-clube para odiar aquele que você está odiando por um problema pessoal entre você e ele. Olha o que Paulo vai dizer, esse texto é lindo, em Colossenses 3, do 13 ao 15. Olha as palavras que Paulo está usando. Revesti-vos como santos e eleitos de Deus, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, pela qual fostes chamados, domine em vossos corações. Olha a palavra inicial de Paulo, nada na Bíblia à toa. Revesti-vos de entranhas, de misericórdia, de humildade, de benignidade, de mansidão, de amor. Entranhas é algo que está arraigado, tão profundo que não é fácil de arrancar. Não é amor superficial, não é misericórdia superficial, fácil de ser removida. Você fala contra mim, você me calunia, você me difama, na hora eu fico até aborrecido, mas eu não consigo te odiar, porque eu estou revestido de entranhas. Eu posso até ficar chateado, porque eu sou ser humano, eu posso até ficar aborrecido, mas eu não consigo te odiar, eu não consigo ficar com suspeito, porque o amor está entranhado em mim, e o meu amor não depende do seu amor. É aqui que está o segredo, gente. E rapaz, um dia eu estava dizendo para Deus, eu e Deus, hein? Vou revelar, hein? Eu dizia assim, Senhor, tem crente chato. Mala sem alça, de papelão, cheia de pedra, carrega em dia de chuva, vai. Rapaz, tem uns caras que é chato, como é que é isso? Rapaz, o dia que eu li esse texto, o Espírito Santo mostrou que tem mesmo. Suportando-vos uns aos outros. Tem que suportar. Essas malas sem alça no nosso meio, tem que suportar. É chato, mas é meu irmão. É cri-cri, mas é meu irmão. Aguenta. Sabe por quê? Porque eu tenho uma notícia boa para te dar. É porque eu acho que você é uma mala sem alça. E tem um monte de gente que acha que eu sou mala sem alça para ele. Então a gente tem que se suportar. Olha que coisa incrível está na Bíblia, gente. 6 coisas que aborrece ao Senhor, e a 7ª ele detesta. 6 aborrecem. Qual é que ele detesta? O que semeia contenda entre irmãos. Deus detesta quem causa divisão na igreja, quem causa separação na igreja. E eu pergunto a vocês, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, por que é que a igreja é comparada a um corpo? O que é um corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Nenhum membro do corpo sobrevive fora dele. Já viu transplante? Arranca o coração, rapidamente tem que ser transplantado, senão perde. Primeiro, que nenhum membro sobrevive fora do corpo. Segundo, que cada membro depende um do outro. Ninguém é descartável aqui. Todos são importantes. Se você entende que todos são importantes, então você entende que para a tua sobrevivência, o outro é importante, porque você sabia. Rapaz, eu tive um problema de vitamina, que as minhas unhas nasciam para baixo. Por problema de vitamina, o médico descobriu, então a minha unha não tinha força para nascer. Você não entende, você pensa que unha encravada você sabe porque você cortou a unha errada. As minhas unhas encravavam por falta de força. Filho, até o médico descobrir, até essa história, filho, amados do Senhor,
por causa de uma unha encravada no dedão. Eu já tive febre. Uma vez eu estava dentro de um ônibus, naquela época de jovem, um ônibus lá no Rio de Janeiro, que você precisa conhecer. Eu acho que o nome dele deve ser Talibã. Ou deve ser... deixa eu ver, como é que é esse grupo novo que tem lá? Como é que é o... ISIS. É um ônibus chamado Caxias Freguesia. Vai lá ver o manto que é esse trem. Eu pegava esse ônibus para ir para a igreja. E era lotadaço. Um dia eu estou dentro desse ônibus. Um santo pisa no dedo. Eu vi Abraão. Vi os anjos. Na hora que eu olhei para o cara, eu ia falar uma bobagem. Mas quando eu vi o tamanho da mão e do braço, é um tipo mais ou menos assim. Eu quase pedi perdão pelo meu pé estar embaixo do dele. Rapaz, pergunta aos médicos. Uma inflamaçãozinha, um negocinho. Em um membro do corpo, arrebenta o corpo. Esse é o princípio da igreja.